Você se lembra de como era despertar aos 25 anos? Não me refiro apenas à energia ou à falta de dores articulares. Me refiro àquela sensação de poder absoluto que sentia quando despertava com uma ereção tão firme que poderia cortar diamantes. Essa confiança inabalável de saber que seu corpo responderia exatamente quando precisasse, sem dúvidas, sem ansiedades, sem esse medo secreto que agora o persegue toda vez que a intimidade se aproxima. Se está vendo isso, provavelmente esses dias parecem uma lembrança distante. Talvez até tenha começado a se convencer de que era normal para a sua idade, que aos 60, 65 ou 70 anos simplesmente deve aceitar que seu corpo já não é o mesmo, que as ereções firmes e duradouras são coisa do passado, que a paixão intensa que uma vez definiu sua masculinidade se desvaneceu para sempre. Mas deixe-me dizer algo que vai mudar sua perspectiva completamente. Você está enganado. Não sobre o fato de que seu corpo mudou, isso é verdade, mas está completamente enganado sobre o que essas mudanças significam e, mais importante ainda, sobre o que pode fazer a respeito. Durante os últimos 20 anos, trabalhei com milhares de homens que chegaram ao meu consultório sentindo exatamente o que você sente agora. Homens bem-sucedidos, inteligentes, que haviam conquistado o mundo em suas carreiras profissionais, mas que se sentiam completamente derrotados pelo que estava acontecendo em seus quartos. Homens que haviam perdido não apenas sua função sexual, mas algo muito mais profundo, sua identidade masculina. E em todos esses anos, descobri algo que vai soar quase simples demais para ser verdade. A diferença entre um homem de 70 anos, que tem a função sexual de alguém de 25, e um homem de 60 anos que luta com disfunção erétil, não é a idade. Não são os genes. Não é sorte. É o que faz nos primeiros 30 minutos depois de despertar. Hoje vou revelar exatamente o que é esse algo que deve beber ao despertar, por que funciona quando outras coisas falharam, e como pode literalmente devolver ereções como as que tinha aos 25 anos em apenas 15 dias. Não é exagero, não é marketing. É ciência pura aplicada de maneira inteligente. Mas antes de contar o que é exatamente o que deve beber, você precisa entender por que seu corpo mudou da maneira que mudou. Porque sem essa compreensão, continuará buscando soluções nos lugares errados pelo resto de sua vida. A maioria dos homens pensa que a disfunção erétil é um problema lá embaixo. Pensam que algo está errado especificamente com seu pênis, com seus hormônios sexuais, ou simplesmente com seu encanamento. E embora esses fatores estejam envolvidos, estão vendo apenas a ponta do iceberg. A realidade é que uma ereção forte e duradoura é o resultado final de uma cadeia complexa de eventos que começa em seu cérebro, passa por seu sistema cardiovascular, envolve seus hormônios, depende de seu sistema nervoso e finalmente se manifesta em seu pênis. Se qualquer elo dessa cadeia estiver fraco, toda a cadeia falha. Aos 25 anos, todos esses sistemas funcionavam na perfeição. Seu coração bombeava sangue com força. Suas artérias eram flexíveis e limpas. Seus níveis de óxido nítrico eram altos. Sua testosterona estava em seu pico. Seu sistema nervoso era altamente sensível. E tudo isso acontecia automaticamente, sem que tivesse que pensar nisso. Mas depois dos 50, e especialmente depois dos 60, cada um desses sistemas começa a declinar. Não porque esteja velho, mas porque seu corpo tem funcionado durante décadas, sem a manutenção específica que precisa para otimizar esses processos interconectados. É como se tivesse um carro esportivo de alta categoria que tem dirigido durante 40 anos, mas nunca trocou o óleo, nunca substituiu as velas, nunca limpou o sistema de combustível. O carro ainda funciona, mas já não acelera como antes. Já não tem a mesma potência. Já não responde como quando era novo. A boa notícia é que seu corpo não é um carro velho que se deteriora irreversivelmente. Seu corpo é um sistema biológico extraordinariamente adaptável que pode se regenerar, se restaurar e se otimizar em qualquer momento de sua vida, sem importar sua idade, se você der exatamente o que ele precisa. E aqui é onde entra a bebida que vai aprender a preparar hoje. Não é uma poção mágica. Não é um suplemento caro. Não é algo que compra numa farmácia. É uma combinação específica de ingredientes naturais que, quando consumidos da maneira correta no momento correto do dia, abordam sistematicamente cada um dos fatores que estão interferindo com sua função sexual.
Deixe-me contar sobre Mário. Mário tinha 67 anos quando chegou ao meu consultório. Havia sido executivo numa empresa multinacional durante 35 anos. Estava casado há 42 anos. Tinha 3 filhos adultos e 6 netos. Por qualquer medida externa, Mário era um homem bem-sucedido e realizado. Mas Mário me confessou algo que partiu meu coração. Doutor, há 2 anos que minha esposa e eu não temos relações sexuais. Não porque ela não queira, mas porque eu já não posso. Tentei Viagra, Cialis, até mesmo injeções. Às vezes funcionam um pouco, mas na maioria das vezes me sinto como um fracasso. Minha esposa diz que não importa, que me ama de qualquer forma, mas sei que algo se perdeu entre nós. Sinto como se tivesse perdido minha masculinidade. Mário não era um caso isolado. Era o reflexo de milhões de homens que, depois dos 60, se encontram lutando não apenas com disfunção erétil, mas com uma crise de identidade muito mais profunda. Porque, para os homens, a sexualidade não é apenas sobre o prazer físico. É sobre poder, confiança, masculinidade e a capacidade de fazer sua parceira feliz. Expliquei a Mário algo que mudou completamente sua perspectiva. Seu problema não era que fosse velho. Seu problema era que seu corpo estava funcionando com combustível de baixa qualidade há anos e precisava de um reset completo de seu sistema. Dei a Mário a fórmula da bebida matinal que vou revelar hoje, junto com instruções muito específicas sobre como e quando tomá-la. Os resultados foram tão dramáticos que no início pensei que Mário estava me mentindo para me agradar. Na primeira semana, Mário relatou que despertava com ereções matinais pela primeira vez em mais de 3 anos. Na segunda semana, me disse que havia tentado ter relações sexuais com sua esposa e havia conseguido manter uma ereção firme durante mais de 20 minutos. Ao final do primeiro mês, Mário me confessou que ele e sua esposa estavam tendo a melhor vida sexual de todo o seu casamento. Doutor, me disse Mário, não apenas recuperei minha função sexual, recuperei minha confiança, minha energia, minha vitalidade. Sinto como se tivesse voltado a ser eu mesmo, mas com a sabedoria e experiência dos meus 67 anos. É a melhor combinação possível. Agora, antes de revelar exatamente o que contém essa bebida, preciso explicar por que o timing é absolutamente crucial. Não é suficiente saber o que tomar. Você tem que saber exatamente quando tomá-lo para obter os máximos benefícios. Seu corpo opera em ritmos circadianos muito específicos. Esses ritmos determinam quando você produz certos hormônios, quando seu sistema digestivo está mais ativo, quando seu coração bombeia mais eficientemente e quando seu corpo está mais receptivo a certos nutrientes. As primeiras 2 horas depois de despertar representam o que eu chamo de janela de oportunidade dourada para a otimização sexual. Durante esse período, seu corpo está saindo do estado de reparação noturna e se preparando para o dia. Seu sistema hormonal está mais ativo, sua circulação está acelerando e sua capacidade de absorver e utilizar nutrientes está em seu pico. Mais especificamente, você precisa consumir essa bebida exatamente 30 minutos depois de despertar. Não imediatamente ao despertar, porque seu corpo ainda está em transição do sono. Não 1 hora depois, porque terá perdido a janela ótima. Exatamente 30 minutos depois de abrir os olhos. Agora, deixe-me revelar os 5 componentes dessa bebida e por que cada um é absolutamente essencial para restaurar sua função sexual. O primeiro componente é o que eu chamo de o ativador vascular. Este é o elemento que vai restaurar imediatamente sua capacidade de ter ereções firmes e duradouras ao abordar o problema mais fundamental, o fluxo sanguíneo. Uma ereção é, essencialmente, um evento vascular. Quando se excita sexualmente, seu cérebro envia sinais que fazem com que os vasos sanguíneos em seu pênis se relaxem e se dilatem. Isso permite que o sangue flua para os tecidos eréteis, criando a firmeza e o tamanho que associa com uma ereção saudável. Depois dos 60, esse processo se torna menos eficiente por várias razões. Primeiro, suas artérias se tornam menos flexíveis devido a anos de estresse, má alimentação e o processo natural de envelhecimento. Segundo, sua produção de óxido nítrico, que é a molécula que permite que os vasos sanguíneos se relaxem, diminui significativamente. Terceiro, sua circulação geral se torna mais lenta e menos eficiente. O ativador vascular que uso contém uma combinação específica de L-citrulina, extrato de melancia concentrado e um composto especial derivado da romã.
Essa combinação trabalha sinergicamente para fazer 3 coisas cruciais. Primeiro, a L-citrulina se converte em L-arginina em seu corpo, que depois se converte em óxido nítrico. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. A L-citrulina é muito mais efetiva que tomar L-arginina diretamente, porque evita a degradação que ocorre no fígado. O extrato de melancia concentrado não é apenas para o sabor. A melancia é uma das fontes naturais mais ricas de citrulina, mas também contém licopeno e outros antioxidantes que protegem e fortalecem os vasos sanguíneos. Quando toma extrato de melancia concentrado com o estômago relativamente vazio, como de manhã, a absorção é rápida e eficiente. O composto de romã é fascinante porque contém punicalaginas, que são antioxidantes únicos, que não apenas protegem seus vasos sanguíneos do dano, mas também melhoram a função do endotélio, que é o revestimento interno de suas artérias. Quando seu endotélio funciona corretamente, seus vasos sanguíneos podem se dilatar e contrair de maneira ótima. O segundo componente é o otimizador hormonal. Este elemento aborda um dos problemas mais subestimados em homens maduros: o desequilíbrio hormonal complexo que vai muito além da testosterona baixa. Sim, a testosterona é importante para a função sexual, mas a obsessão com a testosterona fez com que muitos homens ignorassem outros desequilíbrios hormonais que podem ser igualmente importantes. Por exemplo, os níveis elevados de cortisol podem literalmente anular os efeitos da testosterona. Os níveis baixos de hormônio do crescimento podem afetar sua capacidade de manter massa muscular e energia. O desequilíbrio de insulina pode interferir com a circulação. O otimizador hormonal que uso contém ashwagandha de espectro completo, extrato de maca peruana negra e tonka chali de alta potência. Essa combinação aborda o desequilíbrio hormonal de múltiplos ângulos. A ashwagandha é o que chamamos de adaptógeno, o que significa que ajuda seu corpo a manejar e se adaptar ao estresse. Mas mais especificamente, a ashwagandha reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode destruir sua libido e função sexual. Quando seus níveis de cortisol estão cronicamente elevados, seu corpo interpreta que está numa situação de sobrevivência e desliga os sistemas não essenciais, como a reprodução. A maca peruana negra é superior a outras variedades de maca, porque contém concentrações mais altas de macamidas e macaenos, que são os compostos ativos responsáveis por seus efeitos na função sexual. Mas aqui está o interessante: a maca não aumenta diretamente a testosterona. Em vez disso, melhora a eficiência com que seu corpo usa a testosterona que já tem. O tonka chali é provavelmente o potencializador natural de testosterona mais potente que existe, mas não funciona aumentando diretamente a produção de testosterona. Em vez disso, reduz os níveis de SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, que é uma proteína que se liga à testosterona e a torna inativa. Quando reduz SHBG, tem mais testosterona livre circulando em seu sistema. O terceiro componente é o energizador celular. Este elemento aborda algo que muito poucos homens entendem, mas que é absolutamente crucial para a função sexual: a saúde de suas mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas de energia de suas células. São responsáveis por produzir ATP, que é a moeda energética que alimenta todas as funções de seu corpo, incluindo as ereções. Quando era jovem, suas mitocôndrias eram numerosas, eficientes e produziam energia abundante. Mas depois dos 50, a função mitocondrial diminui significativamente. Isso se manifesta não apenas como fadiga geral, mas especificamente como fadiga sexual. Talvez tenha notado que mesmo quando consegue uma ereção, não dura tanto quanto antes, ou que depois do orgasmo, precisa de muito mais tempo para se recuperar. Esses são sintomas diretos de disfunção mitocondrial. O energizador celular contém CoQ10 na forma de ubiquinol, PQQ, pirroloquinolina, quinona, e um extrato especial de cordyceps. Essa combinação restaura a função mitocondrial de maneira dramática. O ubiquinol é a forma ativa de CoQ10, que é essencial para a produção de energia mitocondrial. Depois dos 40, seu corpo produz menos CoQ10 e depois dos 60, a deficiência pode ser severa. Mas não é suficiente tomar qualquer CoQ10. A maioria dos suplementos contém ubiquinona, que seu corpo tem que converter em ubiquinol. Depois dos 60, essa conversão se torna menos eficiente,
por isso é crucial tomar o biquinol diretamente. PQQ é um composto relativamente novo que demonstrou não apenas melhorar a função das mitocôndrias existentes, mas também estimular o crescimento de novas mitocôndrias. É como se fosse uma academia celular que não apenas fortalece seus músculos existentes, mas também cria músculos completamente novos. O extrato de Cordyceps é fascinante porque esse fungo tem sido usado durante séculos na medicina tradicional chinesa, especificamente para melhorar a função sexual e a energia. A pesquisa moderna confirmou que o Cordyceps melhora a utilização de oxigênio a nível celular, o que se traduz diretamente em melhor desempenho sexual. O quarto componente é o sincronizador do sistema nervoso. Este elemento aborda algo que muitos homens não consideram: o papel crucial que seu sistema nervoso desempenha na função sexual. Uma ereção não é apenas um evento vascular e hormonal. Também é um evento neurológico complexo. Seu cérebro tem que enviar sinais através de sua medula espinhal até os nervos de sua pelve. Esses nervos têm que se comunicar corretamente com os vasos sanguíneos de seu pênis. Todo esse processo depende de um sistema nervoso que funcione de maneira ótima. Depois dos 60, a função do sistema nervoso pode declinar devido à inflamação crônica, estresse oxidativo e deficiências nutricionais específicas. Isso pode se manifestar como sensibilidade reduzida, tempo de resposta mais lento ou dificuldade para manter ereções. O sincronizador do sistema nervoso contém magnésio glicinato, complexo de vitamina B de alta potência e extrato de ginkgo biloba padronizado. Essa combinação otimiza a função do sistema nervoso de maneira integral. O magnésio glicinato é crucial porque o magnésio é necessário para mais de 300 reações enzimáticas em seu corpo, incluindo muitas que são essenciais para a função do sistema nervoso. Mas a maioria dos homens, depois dos 60, tem deficiência de magnésio, porque a capacidade de absorver magnésio dos alimentos diminui com a idade. O glicinato é a forma mais biodisponível de magnésio. O complexo de vitamina B é essencial para a produção de neurotransmissores e para manter a saúde das bainhas de mielina que revestem seus nervos. As deficiências de vitamina B são extremamente comuns em homens maduros, especialmente B12, B6 e folato. O ginkgo biloba não apenas melhora a circulação, mas também tem efeitos neuroprotetores específicos. Melhora a comunicação entre as células nervosas e aumenta a velocidade de condução nervosa. O quinto e último componente é o amplificador da absorção. Este elemento garante que todos os outros componentes sejam absorvidos e utilizados de maneira ótima por seu corpo. Depois dos 60, seu sistema digestivo se torna menos eficiente na absorção de nutrientes. Sua produção de ácido estomacal diminui. Suas enzimas digestivas se reduzem. Seu microbioma intestinal pode estar desequilibrado. Tudo isso significa que, mesmo se consumir os nutrientes corretos, seu corpo pode não estar absorvendo-os e utilizando-os efetivamente. O amplificador da absorção contém piperina, extrato de pimenta preta, enzimas digestivas de espectro completo e probióticos específicos. Essa combinação garante que cada nutriente na fórmula seja absorvido e utilizado ao máximo. A piperina aumenta a biodisponibilidade de muitos nutrientes em até 2000%. É especialmente efetiva para melhorar a absorção de antioxidantes e compostos fitoquímicos. Sem piperina, poderia estar absorvendo apenas uma fração dos benefícios dos outros ingredientes. As enzimas digestivas ajudam a decompor os nutrientes em formas que seu corpo pode usar facilmente. Isso é especialmente importante de manhã, quando seu sistema digestivo está despertando depois do jejum noturno. Os probióticos específicos que uso não são as cepas genéricas que encontra na maioria dos suplementos. São cepas que demonstraram especificamente melhorar a absorção de nutrientes e reduzir a inflamação intestinal. Agora, deixe-me explicar exatamente como preparar essa bebida e, mais importante ainda, como tomá-la para obter os máximos resultados. A preparação começa na noite anterior. Pega uma garrafa de água de vidro de 500 ml e adiciona os 5 componentes nas proporções exatas que vou especificar. Depois agita bem a garrafa e a coloca ao lado de sua cama. Quando desperta, espera exatamente 30 minutos. Durante esses 30 minutos, pode ir ao banheiro, lavar o rosto, fazer alguns alongamentos leves, mas não come nada e não toma nenhum outro líquido. Depois dos 30 minutos, toma toda a garrafa de uma vez.
Isso é crucial. Precisa tomar toda a garrafa de uma vez, não goles durante a manhã. Os componentes estão projetados para trabalhar sinergicamente e precisam chegar ao seu sistema ao mesmo tempo para criar o efeito combinado. Depois de tomar a bebida, espera outros 30 minutos antes de comer ou tomar qualquer outra coisa. Durante esses 30 minutos, a atividade ideal é respiração profunda ou meditação leve. Isso ajuda a oxigenar seu sangue e melhora a distribuição dos nutrientes. As proporções exatas são críticas. Para uma garrafa de 500 ml de água, precisa de exatamente 6 gramas de L-citrulina, 3 gramas de extrato de melancia concentrado, 2 gramas de extrato de romã, 400 ml de ashwagandha de espectro completo, 3 gramas de maca peruana negra, 200 mg de tonkat ali, 100 mg de ubiquinol, 10 ml de pequiqui, 1 grama de extrato de cordyceps, 400 mg de magnésio glicinato, uma cápsula de complexo B de alta potência, dissolvida, 120 mg de extrato de ginkgo biloba, 5 mg de piperina, uma cápsula de enzimas digestivas, dissolvida, e uma cápsula de probióticos, dissolvida. Sei que parece complicado, mas depois de prepará-lo algumas vezes, se torna uma rotina simples que leva menos de 5 minutos cada noite. Agora deixe-me contar o que pode esperar dia a dia durante os primeiros 15 dias. Dias 1-3. A maioria dos homens não nota mudanças dramáticas durante os primeiros 3 dias. Isso é completamente normal. Seu corpo está começando a absorver e utilizar esses nutrientes, mas as mudanças ainda estão ocorrendo a nível celular. Alguns homens relatam melhor energia geral e melhor qualidade de sono. Dias 4-7. Aqui é onde a maioria dos homens começa a notar as primeiras mudanças. O mais comum é o retorno das ereções matinais. Isso é um sinal excelente porque indica que sua circulação e função hormonal estão começando a melhorar. Também pode notar que tem mais energia durante o dia e menos fadiga à tarde. Dias 8-12. As mudanças se tornam mais pronunciadas. Muitos homens relatam que podem conseguir ereções mais facilmente durante o dia, não apenas pela manhã. A firmeza das ereções melhora notavelmente. Alguns homens também notam que sua libido está retornando. Podem se encontrar pensando em sexo mais frequentemente e sentindo desejo espontâneo. Dias 13-15. Para a maioria dos homens, este é quando ocorre a transformação completa. As ereções são firmes, duradouras e comparáveis às que tinham décadas antes. A resistência sexual melhora dramaticamente. Muitos homens relatam que podem ter relações sexuais que duram muito mais tempo que em anos recentes. É importante entender que esses resultados não são temporários. Depois de 15 dias de uso consistente, a maioria dos benefícios se mantém mesmo se ocasionalmente pular um dia. Mas para obter e manter os máximos benefícios, precisa fazer dessa bebida matinal um hábito permanente. Deixe-me contar sobre Carlos, outro paciente que transformou sua vida com essa fórmula. Carlos tinha 72 anos quando o conheci. Havia estado casado durante 48 anos, mas me confessou que ele e sua esposa não haviam tido relações sexuais em mais de 5 anos. Doutor, me disse Carlos, aceitei que essa parte da minha vida havia terminado. Minha esposa e eu somos bons companheiros, mas já não somos amantes. Pensei que era normal para nossa idade. Carlos era cético sobre se algo natural poderia funcionar depois que vários medicamentos haviam falhado, mas decidiu tentar a fórmula, principalmente porque sua esposa o encorajou a fazê-lo. Os resultados foram mais dramáticos do que qualquer um de nós esperava. No dia 6, Carlos me ligou emocionado para relatar que havia tido uma ereção matinal completa. No dia 10, tentou ter relações sexuais com sua esposa pela primeira vez em anos, e embora não fosse perfeito, foi um grande progresso. Ao final dos 15 dias, Carlos e sua esposa haviam redescoberto uma intimidade física, que pensavam ter perdido para sempre. Mas o que mais me impressionou não foi apenas a melhoria em sua função sexual, mas a transformação em sua confiança e vitalidade geral. Doutor, me disse Carlos em seu acompanhamento de 1 mês, não apenas recuperei minha capacidade sexual, recuperei minha autoestima. Sinto como um homem completo novamente. Minha esposa diz que é como estar casada com uma versão melhorada do homem de quem se apaixonou há 50 anos. Agora, quero ser completamente honesto com você
sobre o que esperar e o que não esperar. Essa fórmula é extraordinariamente efetiva, mas não é mágica. Não vai convertê-lo num jovem de 25 anos. Não vai dar ereções que duram horas. E não vai solucionar problemas de relacionamento que não estão relacionados com a função sexual. O que vai fazer é otimizar o funcionamento de seu corpo maduro, para que possa experimentar a melhor função sexual possível para sua idade. Vai ter ereções mais firmes, mais duradouras e mais confiáveis. Vai ter mais energia sexual e mais libido. Vai se sentir mais confiante e masculino. Também é importante entender que essa fórmula funciona melhor quando combinada com outros hábitos saudáveis. Não é uma solução que permite ignorar completamente sua dieta, exercício e estilo de vida. É uma ferramenta poderosa que amplifica os benefícios de um estilo de vida saudável. Os homens que obtêm os melhores resultados são aqueles que combinam a bebida matinal com pelo menos 30 minutos de exercício moderado na maioria dos dias, uma dieta rica em vegetais e proteínas de qualidade, manejo efetivo do estresse e sono reparador. Também quero abordar algumas preocupações comuns que os homens têm sobre esse tipo de suplementação natural. Primeiro, muitos homens se perguntam se é seguro combinar essa fórmula com medicamentos que já estão tomando. Em geral, todos os ingredientes são naturais e seguros, mas sempre recomendo que consulte seu médico antes de começar qualquer novo regime de suplementos, especialmente se está tomando medicamentos para pressão arterial, anticoagulantes ou medicamentos para diabetes. Segundo, alguns homens se preocupam com efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são raros e geralmente leves quando ocorrem. Algumas pessoas podem experimentar desconforto estomacal leve durante os primeiros dias, especialmente se tomam a fórmula com o estômago completamente vazio. Se isso acontecer, pode tomar a fórmula com uma pequena quantidade de fruta. Terceiro, muitos homens querem saber sobre a qualidade e pureza dos ingredientes. Esta é uma preocupação válida porque o mercado de suplementos está cheio de produtos de baixa qualidade. É absolutamente crucial que use ingredientes de grau farmacêutico de fornecedores confiáveis. Quarto, alguns homens se perguntam se precisarão tomar essa fórmula para sempre. A resposta é que depende de seus objetivos. Muitos homens encontram que depois de 6 meses de uso consistente, podem reduzir a frequência para dias alternados enquanto mantêm a maioria dos benefícios. Outros preferem continuar com o regime diário porque se sentem tão bem que não querem se arriscar a retroceder. Quinto, há homens que se perguntam se isso realmente funciona ou se é apenas efeito placebo. Esta é uma pergunta legítima. Embora o efeito placebo possa ser poderoso, especialmente em temas relacionados com a função sexual, as mudanças que os homens experimentam com essa fórmula vão muito além do que poderia ser explicado apenas pelo efeito placebo. As melhorias na qualidade do sono, os níveis de energia e os marcadores objetivos como a pressão arterial não podem ser explicados apenas pelo efeito placebo. Além disso, muitos homens relatam melhorias que nem sequer esperavam, como melhor digestão, menos dores articulares e melhor humor geral. Deixe-me contar sobre Eduardo, um paciente de 69 anos que era muito cético sobre qualquer tipo de tratamento natural. Eduardo era engenheiro, um homem muito lógico e científico que havia tentado vários tratamentos médicos convencionais sem muito sucesso. Doutor, me disse, gastei milhares de dólares em tratamentos que prometiam restaurar minha função sexual. Nada funcionou de maneira consistente. Por que deveria acreditar que isso será diferente? Expliquei a Eduardo que a diferença estava na abordagem. Em vez de tratar apenas os sintomas, estávamos abordando as causas fundamentais de maneira integral. Eduardo decidiu dar uma oportunidade, mas com uma condição. Queria documentar objetivamente qualquer mudança que experimentasse. Eduardo manteve um registro detalhado de sua função sexual, níveis de energia, qualidade de sono e humor geral. Também fez exames de sangue antes de começar e depois de 6 semanas para medir objetivamente qualquer mudança em seus marcadores de saúde. Os resultados foram convincentes mesmo para um cético como Eduardo. Sua função sexual melhorou dramaticamente. Seus níveis de energia se duplicaram. Sua qualidade de sono melhorou significativamente. E seus exames de sangue mostraram melhorias em seus marcadores de inflamação, função hepática e perfil lipídico. Mas o que mais impressionou Eduardo foi uma mudança que não havia antecipado: sua capacidade de concentração e memória
melhoraram notavelmente. Doutor, me disse, sinto como se tivesse recuperado minha agudeza mental. Posso me concentrar em projetos complexos durante horas sem fadiga mental. Isso não foi coincidência. Quando sua circulação melhora, quando seus níveis hormonais se otimizam e quando sua função mitocondrial se restaura, seu cérebro também se beneficia. Tudo está conectado. Agora quero falar sobre algo que é crucial para seu sucesso com essa fórmula: a importância da constância e paciência durante o processo de transformação. Vivemos numa sociedade que quer resultados instantâneos. Tomamos uma pílula e esperamos que funcione imediatamente. Mas seu corpo não funciona assim, especialmente depois de décadas de declínio gradual. As mudanças reais e duradouras levam tempo porque você está literalmente reconstruindo e otimizando sistemas biológicos complexos. Pense dessa maneira. Se fosse à academia uma vez, não esperaria sair com músculos maiores. Se comesse uma salada, não esperaria perder peso imediatamente. As mudanças profundas em seu corpo requerem tempo e consistência. O mesmo se aplica aqui. Durante os primeiros dias, enquanto seu corpo se adapta a esses novos nutrientes, é possível que não note mudanças dramáticas. Isso não significa que não esteja funcionando. Significa que seu corpo está trabalhando a nível celular para reparar, restaurar e otimizar sistemas que têm funcionado de maneira subótima durante anos. É como renovar uma casa velha. Primeiro você tem que consertar o encanamento e a eletricidade antes de poder ver as mudanças cosméticas. Seu corpo está fazendo exatamente isso, reparando a infraestrutura antes de poder ver e sentir os benefícios externos. Deixe-me contar sobre Alejandro, um paciente de 64 anos que quase desistiu depois da primeira semana porque não havia experimentado mudanças dramáticas. Alejandro havia estado lutando com disfunção erétil durante mais de 5 anos e havia tentado praticamente tudo sem sucesso duradouro. Doutor, me disse depois de uma semana, não sinto nenhuma diferença. Talvez seja um caso perdido. Expliquei a Alejandro que seu corpo havia estado funcionando com déficits durante anos e que precisava de tempo para reverter esse dano acumulado. Pedi que fosse paciente e que continuasse com a fórmula por pelo menos 2 semanas mais. A mudança para Alejandro chegou repentinamente no dia 11. Despertou com a ereção matinal mais forte que havia tido em anos. A partir desse momento, os benefícios se aceleraram rapidamente. Para o dia 15, Alejandro tinha melhor função sexual do que havia experimentado na última década. Doutor, me disse Alejandro 1 mês depois, agora entendo o que queria dizer sobre a paciência. Meu corpo precisava de tempo para curar e se restaurar, mas uma vez que começou a responder, as mudanças foram incríveis. Esta é a experiência típica. A maioria dos homens não vê mudanças lineares dia a dia. Em vez disso, experimentam o que eu chamo de pontos de inflexão, onde os benefícios se tornam subitamente evidentes. Também quero abordar algo que muitos homens experimentam, mas raramente discutem: o impacto psicológico de recuperar sua função sexual. Quando um homem leva anos lutando com disfunção erétil, não é apenas seu corpo que se vê afetado. Sua autoestima, sua confiança, seu sentido de masculinidade e até mesmo seu relacionamento com sua parceira podem sofrer profundamente. A disfunção erétil cria o que os psicólogos chamam de ansiedade de desempenho, que é um círculo vicioso onde a preocupação com o desempenho sexual piora a função sexual, o que aumenta a ansiedade, o que piora ainda mais a função sexual. Quando começa a experimentar melhorias em sua função sexual com essa fórmula, não está apenas recuperando sua capacidade física, também está rompendo esse círculo vicioso de ansiedade e recuperando sua confiança sexual. Roberto, um paciente de 66 anos, me descreveu esse fenômeno de maneira muito eloquente. Doutor, quando comecei a ter ereções matinais novamente, algo mudou em minha mente. Não era apenas que meu corpo estava funcionando melhor, era que recuperei a confiança de saber que meu corpo responderia quando eu precisasse. Essa confiança se estendeu a todas as áreas da minha vida. Essa mudança psicológica é tão importante quanto as mudanças físicas, se não mais. Quando se sente confiante em sua masculinidade e capacidade sexual, essa confiança se irradia para todas as áreas de sua vida. Caminha diferente. Fala com mais autoridade. Se relaciona com sua parceira de maneira diferente. Agora deixe-me falar sobre algo que considero crucial:
como maximizar os benefícios dessa fórmula através de mudanças simples em seu estilo de vida. Embora a bebida matinal seja poderosa por si só, pode amplificar dramaticamente seus efeitos fazendo alguns ajustes estratégicos em sua rotina diária. Essas mudanças não requerem uma transformação completa de sua vida, mas podem fazer uma diferença significativa em seus resultados. Primeiro, o exercício. Não precisa se tornar um atleta, mas precisa mover seu corpo regularmente. O exercício melhora a circulação, aumenta a produção natural de óxido nítrico e otimiza seus níveis hormonais. Mesmo 30 minutos de caminhada vigorosa, 5 dias por semana, podem fazer uma diferença dramática. Mas há um tipo específico de exercício que é particularmente benéfico para a função sexual: o treinamento intervalado de alta intensidade, ou ADIIT. Isso envolve períodos curtos de exercício intenso seguidos de períodos de recuperação. O HIIT demonstrou ser especialmente efetivo para melhorar a função cardiovascular e aumentar a produção de testosterona. Um exemplo simples de rotina HIIT que pode fazer em casa: caminhe por 2 minutos, depois corra ou caminhe tão rápido quanto puder por 30 segundos. Repita esse ciclo 8-10 vezes. Isso leva menos de 25 minutos e pode fazê-lo 3 vezes por semana. Segundo, o sono. A qualidade de seu sono tem um impacto direto em sua função sexual, porque é durante o sono profundo que seu corpo produz a maioria de sua testosterona. Se não está dormindo bem, está sabotando seus níveis hormonais, sem importar que suplementos tome. A chave para um sono reparador depois dos 60 é a consistência. Deite-se e levante-se na mesma hora todos os dias, mesmo nos fins de semana. Mantenha seu quarto fresco, escuro e silencioso. Evite telas durante pelo menos 1 hora antes de se deitar. E considere tomar um banho quente antes de dormir para ajudar seu corpo a regular sua temperatura. Terceiro, o manejo do estresse. O estresse crônico é um dos maiores inimigos da função sexual, porque eleva os níveis de cortisol, que interfere diretamente com a produção de testosterona e a função sexual. Não pode eliminar todo o estresse de sua vida, mas pode mudar como responde a ele. Técnicas simples como respiração profunda, meditação de 5 minutos ou até mesmo escutar música relaxante podem ter um impacto significativo em seus níveis de estresse. Uma técnica particularmente efetiva que ensino aos meus pacientes é a respiração 4-7-8. Inale pelo nariz durante 4 segundos, mantenha a respiração durante 7 segundos, exale pela boca durante 8 segundos. Repita isso 4 vezes. Pode fazer isso a qualquer momento que sinta estresse e leva apenas 1 minuto. Quarto, a hidratação. A desidratação crônica é muito mais comum do que a maioria das pessoas pensa, especialmente em homens mais velhos. A desidratação afeta diretamente sua circulação e pode piorar a disfunção erétil. A regra simples é beber pelo menos 8 copos de água por dia, mas precisa de mais se faz exercício ou vive num clima quente. Uma forma fácil de monitorar sua hidratação é observar a cor de sua urina. Deve ser amarelo pálido. Se é amarelo escuro, precisa beber mais água. Quinto, a dieta. Não precisa seguir uma dieta restritiva, mas há certos alimentos que podem amplificar os efeitos da fórmula e outros que podem interferir com ela. Os alimentos que amplificam os efeitos incluem vegetais de folha verde escura, espinafre e couve, que são ricos em nitratos naturais que melhoram a produção de óxido nítrico. Frutas vermelhas, mirtilos, framboesas, que são ricas em antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos. Nozes e sementes, que fornecem gorduras saudáveis necessárias para a produção hormonal. E peixe gordo como salmão e sardinhas, que são ricos em ômega 3. Os alimentos que podem interferir incluem alimentos processados ricos em açúcar, que podem causar inflamação e afetar a circulação. Excesso de álcool, que pode interferir com a função sexual e a qualidade do sono. E refeições muito gordurosas, que podem afetar a circulação e fazê-lo se sentir letárgico. Agora deixe-me contar sobre uma modificação avançada da fórmula que uso com pacientes que querem acelerar seus resultados ou que têm desafios adicionais. Para homens que tiveram diabetes durante muito tempo, que tomaram certos medicamentos que afetam a função sexual, ou que tiveram problemas de circulação severos, às vezes preciso adicionar elementos adicionais à fórmula base.
O primeiro acréscimo é extrato de casca de pinheiro marítimo francês, também conhecido como pycnogenol. Esse composto tem propriedades únicas para melhorar a função endotelial, que é crucial para as ereções. Funciona particularmente bem em combinação com L-arginina, criando o que alguns pesquisadores chamam de efeito sinérgico, onde os resultados combinados são maiores que a soma das partes. O segundo acréscimo é extrato de icarim, que é o composto ativo numa erva chinesa chamada Horny Goat Weed, mas não qualquer extrato de icarim funciona. Precisa de um extrato padronizado a pelo menos 60% de icarim para obter benefícios reais. O icarim funciona de maneira similar ao Viagra, mas de forma natural e sem efeitos colaterais. O terceiro acréscimo para casos avançados é Shilajit purificado. Shilajit é uma substância resinosa que se encontra nas montanhas do Himalaia e contém mais de 85 minerais em forma iônica, assim como ácido fúlvico. Demonstrou melhorar a função mitocondrial e aumentar os níveis de testosterona de maneira significativa. Mas quero enfatizar que a fórmula base que descrevi anteriormente é efetiva para a maioria dos homens. Esses acréscimos são apenas para casos específicos onde se precisa de apoio adicional. Também quero abordar algo que muitos homens se perguntam, mas hesitam em perguntar. O que acontece se tem uma parceira que perdeu interesse no sexo devido a anos de problemas de intimidade? Esta é uma situação mais comum do que poderia pensar. Quando um homem lutou com disfunção erétil durante anos, não é raro que sua parceira se desconecte emocionalmente da intimidade física como mecanismo de proteção. Podem ter desenvolvido uma rotina onde o sexo simplesmente não é parte de seu relacionamento. Quando subitamente recupera sua função sexual, pode criar uma dinâmica complexa no relacionamento. Sua parceira pode se sentir cautelosa, especialmente se experimentaram decepção repetida no passado. Meu conselho é ser paciente e comunicativo. Não tente provar imediatamente que está curado. Em vez disso, foque em reconstruir a intimidade gradualmente. Comece com toques não sexuais, abraços mais longos, beijos mais apaixonados. Permita que sua parceira veja que as mudanças são reais e duradouras antes de pressionar por intimidade sexual completa. Miguel, um paciente de 63 anos, me descreveu como manejou essa situação. Doutor, quando comecei a me sentir melhor, meu primeiro instinto foi tentar fazer sexo imediatamente. Mas minha esposa se mostrava relutante. Percebi que precisava reconstruir sua confiança lentamente. Comecei simplesmente sendo mais carinhoso, mais presente. Depois de algumas semanas, ela notou as mudanças em minha energia e confiança. Foi então que naturalmente começamos a ser íntimos novamente. A chave é entender que sua parceira pode precisar de tempo para processar e se adaptar às mudanças, especialmente se passaram anos sem intimidade regular. Finalmente, quero falar sobre a sustentabilidade a longo prazo desses benefícios. Uma pergunta que recebo frequentemente é: o que acontece depois dos primeiros 15 dias? Os benefícios continuam melhorando, se mantêm estáveis, ou preciso mudar algo? A resposta é que os benefícios geralmente continuam melhorando gradualmente durante os primeiros 3 meses de uso consistente. Depois de 3 meses, a maioria dos homens alcança o que eu chamo de seu novo equilíbrio, onde sua função sexual se estabiliza num nível significativamente melhor que antes de começar a fórmula. Depois de 6 meses, muitos homens encontram que podem modificar ligeiramente o protocolo. Alguns podem reduzir para tomar a fórmula 5 dias por semana em vez de 7. Outros podem reduzir ligeiramente algumas das doses enquanto mantêm os benefícios. No entanto, minha recomendação geral é continuar com o protocolo completo durante pelo menos 6 meses antes de fazer qualquer modificação. Seu corpo precisa de tempo para estabilizar completamente essas mudanças. Também é importante entender que este não é um protocolo de usar e deixar. Os benefícios são o resultado de fornecer ao seu corpo os nutrientes específicos que precisa para funcionar otimamente. Se para de fornecer esses nutrientes, gradualmente retornará ao seu estado anterior. Pense nisso como o exercício. Se vai à academia durante 3 meses e desenvolve músculo e força, mas depois para de ir completamente, gradualmente perderá esses benefícios. O mesmo se aplica aqui.
Mas a boa notícia é que uma vez que experimenta os benefícios de se sentir vital, energético e sexualmente confiante novamente, a maioria dos homens encontra que manter o protocolo se torna uma parte natural e prazerosa de sua rotina diária. Como me disse José, um paciente de 68 anos, que tem usado a fórmula durante 2 anos. Doutor, tomar essa bebida cada manhã não se sente como uma tarefa ou obrigação. Se sente como um presente que dou a mim mesmo. É minha maneira de garantir que cada dia comece com a melhor versão de mim mesmo. Em conclusão, quero deixá-lo com isto. Sua idade não é uma sentença de declínio sexual inevitável. As mudanças que experimentou em sua função sexual não são irreversíveis. Seu corpo tem uma capacidade extraordinária de curar, se restaurar e se otimizar quando você dá exatamente o que ele precisa. A bebida que descrevi hoje não é uma solução mágica instantânea. É uma ferramenta cientificamente fundamentada que aborda as causas fundamentais da disfunção sexual em homens maduros. Quando usada consistentemente e combinada com hábitos de vida saudáveis, pode literalmente transformar sua experiência sexual e devolver uma confiança e vitalidade que talvez pensou ter perdido para sempre. Seu corpo quer funcionar corretamente. Sua sexualidade quer se expressar plenamente. Sua parceira quer se conectar com você intimamente. A única coisa que precisa fazer é dar ao seu corpo as ferramentas que ele precisa para fazer o que naturalmente quer fazer. Os próximos 15 dias podem ser o começo de uma nova era em sua vida sexual. A única pergunta é: está pronto para começar?